Boa tarde, meu nome é Beatriz Silva. Eu sou aluna de iniciação científica, bolsista pelo PIBIC, fiz parte do Laboratório de Biologia de Porífera, LabPol, orientada pela professora Fernanda Cavalcante. E hoje eu vou apresentar meu projeto intitulado Partículas de Desgaste de Pneu e outros tipos de microplástico em Tedânia ignis e na água do mar. Bem, antes do trabalho propriamente dito, eu gostaria de falar um pouco sobre o microplástico e por que a presença dele nos ambientes marinhos causa tanta preocupação. Então, o que é microplástico? Os microplásticos são definidos como qualquer partícula plástica que possua um tamanho entre 100 nanômetros e 5 milímetros, e eles podem ser encontrados em diversas formas, como esferas, pallets, fibras, partículas de desgaste de pneu, entre outros. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos dos microplásticos que a gente encontrou durante a triagem. Então, dentre esses diversos tipos de microplástico, por que a nossa preocupação com as partículas de desgaste de pneu? Bom, elas são a segunda maior fonte de poluição de microplástico secundário em ambientes marinhos. Ela é uma das maiores fontes de microplástico de borracha atualmente. O microplástico de pneu ou partículas de desgaste de pneu são pequenos detritos que o pneu solta durante o uso, então é uma forma muito fácil desse plástico acabar parando no meio ambiente, né? Porque conforme o pneu vai sendo utilizado, ele vai soltando essas partículas. E uma vez que eles são liberados no meio ambiente, essas partículas não degradam. Ao invés disso, elas vão se acumular em diferentes matrizes ambientais ao longo do tempo. Tendo visto isso, vamos aos nossos objetivos. O objetivo do presente trabalho foi avaliar a concentração de partículas de desgaste de pneu e outros microplásticos na esponja Tedênia ignis e na água do mar circundante. Sobre os nossos métodos. A coleta foi realizada numa localidade, no Corredor da Vitória. Foram coletadas 3 amostras de Tedênia ignis e 2 amostras de água do mar, uma na linha d'água e uma a 1 metro de profundidade, próximo de onde as amostras de esponja foram coletadas. E nenhum material plástico foi utilizado, menos uma luva descartável, porque, segundo a literatura, a Tedânia ignis é uma esponja que causa irritação na pele. Sobre a triagem. A triagem dos microplásticos foi feita através da detecção visual na lupa para as amostras de Tedânia ignis e para as amostras de água. Primeiro eles passaram por uma filtração a vácuo e depois eu utilizei a membrana do filtro para a detecção de microplásticos também pela lupa. Esses microplásticos foram fotografados, medidos, quantificados e utilizamos esses dados depois para a realização dos nossos resultados. Sobre os resultados, eu vou apresentar os resultados para vocês da quantidade de microplástico por grama de esponja triada e a quantidade de microplástico por ml de água do mar circundante. O primeiro resultado que a gente tem aqui é que a quantidade de microplástico encontrado nas esponjas foi superior à quantidade de água do mar. Nesse resultado, eu estou considerando que 1 ml de água equivale a 1 grama de água. Então, a comparação está mais ou menos como se fosse de grama por grama mesmo. E aqui pelo gráfico vocês podem ver que a quantidade de esponjas média por grama é maior em todas as amostras do que a quantidade que a gente encontrou na água, né? A quantidade que a gente encontrou é bem baixa, tanto na primeira amostra de água quanto na segunda. E a gente teve uma média de 1,6, com desvio padrão de 0,34 microplásticos por grama de tecido de Tedânia ignis. Ainda sobre o resultado da água, a gente teve que a água que a gente encontrou a 1 metro de profundidade teve uma maior concentração de microplásticos do que a água que a gente encontrou na superfície. Se vocês verem aqui no gráfico, dá para perceber que aqui a primeira é bem maior. E isso que deixou o nosso gráfico com um desvio padrão tão grande. Outro resultado que a gente encontrou é que existiam microplásticos de fibra que eram maiores do que 5 milímetros, então já não pode ser mais considerado microplástico, já é considerado macroplástico, macrofibras. E no gráfico 1, se vocês olharem, dentre as amostras de Tedânia ignis, as amostras de fibra que eram maiores do que 5 milímetros são as em preto. Então, a gente teve uma quantidade relevante aqui. E, dentre as amostras de partículas de desgaste de pneu, não tiveram nenhuma partícula maior do que 5 milímetros. E, dentre as amostras de Tedânia ignis, a gente teve muito mais partículas de desgaste de pneu do que fibras. E nosso último resultado é que as fibras tinham uma variedade de cores. Então, a gente encontrou fibras laranjas, vermelhas, transparentes, azuis e pretas, sendo que as azuis e as pretas eram mais proeminentes. E para concluir, a gente diz que mais estudos precisam ser feitos para entender a relação de partículas de desgaste de pneu com as esponjas. As partículas de desgaste de pneu têm o potencial de se acumular mais nas esponjas analisadas do que as fibras, e as esponjas analisadas retiveram as partículas de desgaste de pneu e outros microplásticos, evitando que parte dele fosse redisponibilizado no ambiente. Finalmente, eu gostaria de agradecer à UFBA, Instituto de Biologia, toda a equipe do LabPol, ao PIBIC, ao Marie Marie, ao professor Pablo Bonovi,
ao professor José Marcos e à professora Adriana. Muito obrigada.